Olá, alunos. Então, hoje a gente vai ter mais uma aula falando sobre o solo, tá? E hoje, como a gente viu na aula passada sobre a questão da importância do solo, essa questão de fornecer nutrientes para as plantas se desenvolverem, toda essa questão, mas também ser o hábitat de vários seres, como seres micro-organismos, as minhocas vivendo lá no solo, vários outros seres que vivem a sua vida inteira lá no solo e tem sua importância, já que ajudam nessa reciclagem de nutrientes, né, na decomposição e na devolver para o solo esses nutrientes. Então, sem isso, né, a fertilidade do solo não aconteceria. Ele é a base aí para, né, para não só para a questão das plantações, para não pensar só na questão do ser humano, mas na questão da vida na Terra como um todo, né, com a base para as florestas, para campos, e a vida se desenvolvendo aí em cima desse solo. Então, fundamental para a vida na Terra, esse solo e essa riqueza que tem no solo, essa vida que tem no solo se desenvolvendo e fazendo com que os seus ciclos da matéria aconteçam, né? Então, a gente vai ver essa questão de importância para os seres humanos um pouquinho mais para frente, aí, quando a gente for falar da importância social do solo. Mas agora a gente vai ver aqui, então, como é um recurso importante, a gente viu como é que se forma tudo, né, os tipos de solo. Agora a gente vai falar sobre a conservação do solo, já que em todas as partes do ecossistema, da parte, né, não viva, a gente viu as suas características, a sua importância, e depois a gente acabou vendo como que nós, como uma espécie que tem a capacidade de alterar em grande escala o ambiente, trata esse recurso, né? A gente viu na água sobre a questão da poluição da água, como a gente utiliza a água, ela é importante e devolvemos muitas vezes uma condição muito pior do que a gente recebeu. E o que a gente pode fazer para mudar isso? A ideia é a gente tentar mudar essas coisas, né? Esse nosso modo de vida que acaba sendo muito predatório para o ambiente, causando problema para a gente mesmo no futuro, tanto que seja nas doenças, na diminuição da qualidade da nossa vida de forma geral, né? Da mudança climática, enfim, infelizmente, a gente tem o efeito colateral da nossa capacidade de inteligência de transformar o ambiente. A gente transforma ele e muitas vezes transforma ele de uma forma negativa, né? O resultado do nosso processo de desenvolvimento. Que se a gente conseguiu criar, né, dessa forma tanta tecnologia e tanto desenvolvimento, a gente também tem capacidade de criar uma forma que seja menos impactante, né? Aqui a gente vai ver sobre a questão do solo, como a gente está tratando esse recurso, né? Se de forma inteligente ou não, né? Bom, conhecendo os outros que a gente viu, como a água e a atmosfera, já imaginem, né, como é que a gente está cuidando. Bom, vamos lembrar de novo, porque esse daqui é uma imagem das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, né? A FAO, né? Que é um órgão da ONU que cuida dessa questão sobre a alimentação no mundo, né? Para que as pessoas não passem fome. Um dos principais objetivos quando se fala da agricultura é para alimentar as pessoas. E a gente sabe que muitas vezes acaba não sendo muita verdade, porque como é que existe fome no mundo se existe ainda tanta terra cultivável, né? A gente vai ver lá naquela parte da importância social do solo, por que isso acontece. Então, ele fornece aí serviços ambientais, né, de forma geral, para a Terra toda e para todos os seres que vivem nesse planeta. Né? De forma geral, ele pode aí estar sendo um hábitat, como eu falei, retendo água, sendo a base para as construções nossas, no caso, sendo a base para desenvolvimento de florestas, campos, e né, sendo essa base que sustenta milhares de teias alimentares de vários outros seres vivos, animais, plantas, fungos, né, bactérias, que precisam desse solo para onde começa todo o processo de produção de matéria, né, uma biomassa pelas plantas. E, como a gente falou, o solo é vivo, né? Ele tem toda essa vida subterrânea ali, com esses seres aqui, minhoca, larva de vários insetos que vivem na terra, como as larvas de cigarra que vivem lá anos embaixo da terra, até chegar na fase adulta dela, que ela sai da terra e se transforma na cigarra, vive alguns dias, semanas,
para se reproduzir, bota seus ovos novamente, e aí ela vai passar boa parte da vida dela de forma de larva, embaixo da terra, lá se alimentando dessa matéria orgânica, né? Micro-organismos também, fungos e bactérias, fazendo todo esse trabalho de trabalhar o solo, de se alimentar da matéria orgânica, muitas vezes as folhas das plantas, né? Restos de galhos, né? Até animais mortos mesmo, toda essa matéria que fazia parte do corpo desses seres, quando eles morrem, a decomposição transforma aí em substâncias, né, em elementos mais simples, os nutrientes, que vão ser a base para as plantas se desenvolverem novamente. É um ciclo que se fecha, né? As plantas e animais crescem, se desenvolvem absorvendo esses nutrientes, fazendo parte do seu corpo, construindo como se fossem lá as pecinhas de Lego que a gente explicou, e aí depois que morrem, a decomposição desfaz toda essa matéria, né, em substâncias mais simples que vão ser utilizadas. Um exemplo aqui que eu uso é o ciclo do nitrogênio, que a gente viu na aula sobre a atmosfera. Apesar de nitrogênio, a gente está falando sobre a atmosfera, na verdade, ele tem uma parte do ciclo dele que acontece no solo, né, dependendo das bactérias lá que fixam nitrogênio, bactérias que transformam isso em nitratos, bactérias que depois devolvem esses compostos de nitrogênio na decomposição, devolvem nitrogênio para a atmosfera. Então, quando a gente fala em ciclos na atmosfera, o nitrogênio também tem o seu ciclo no solo, né, que é a atmosfera e solo trabalhando em conjunto ali para esse ciclo. Mas todos os outros, carbono, né, o gás carbônico, enfim, uma série de outros ciclos de nutrientes que ocorrem no solo que faz com que eles tenham esses nutrientes para manter, né, o desenvolvimento dos seres vivos que ali tem. Né? Então, assim, a questão da importância da fertilidade do solo, né? Um dos exemplos aqui a gente tem que o que mede o valor do solo, muitas vezes, é a fertilidade dele, né? Isso já é, ao longo da história, já é visto, por exemplo, há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, antes, quando Cristo nasceu, ele era um bebê lá na manjedoura. Há 3.000 anos antes disso, né, os chineses já dividiam as terras de acordo com a sua produtividade, as que tinham mais produtividade, ou seja, as terras mais férteis pagavam mais impostos e tal, porque eles sabiam que a pessoa podia produzir mais, então ela devia pagar mais impostos, né? Esse negócio de já desde cedo já observando isso. Depois os romanos lá, né, a era dos romanos durou muito tempo, né? Mas eles também classificavam um novo tipo de solo de acordo com a sua fertilidade. E os que eram mais valiosos era aquele que tinha uma cor mais escura, por conta daqueles solos úmicos que a gente falou, com bastante matéria orgânica, né? E aí as plantações funcionavam muito melhor, né? Se desenvolviam muito melhor, né? Só que daí a gente está se desenvolvendo. Imaginamos que, pelo menos que se sabe, há mais ou menos 10.000 anos atrás, os seres humanos começaram a desenvolver a agricultura. Né? Eles eram antes, a maioria, sempre caçador-coletor, ou seja, eles buscavam alimento caçando e buscando os alimentos, né, as frutas e tal, raízes, né, lá tem aqui a mandioca e tal, tirando do ambiente diretamente, mas sem interferir nisso, né, sem plantar ela para depois colher. Então, talvez esses 10.000 anos talvez seja ainda mais anterior a isso ainda, mas vamos fechar uma data de 10.000 anos, quando a gente começou esse processo de agricultura com base de uma civilização, né? E aí isso proporcionou bastante avanços, né, na nossa cultura, como, por exemplo, até a questão matemática, né? Você contar a quantidade, ter que contar a colheita depois, saber quanto que foi, para comparar com outro ano. Então, a gente desenvolveu muito depois desse processo de se fixar num ambiente e, pelo menos pelo tempo que aquela cultura levaria, né? Depois ele pode, de repente, migrar para outros lugares, buscando mais o solo mais fértil e assim fazendo aquela rotatividade de lugares, sabendo já que muitas vezes o plantio sempre no mesmo local acabava, né? Acabava exaurindo o solo, tipo, diminuindo a qualidade daquele ambiente. Né? Então, assim, ao longo de 10.000 anos atrás, começamos isso e desenvolvemos muito. Só que aí práticas que, de repente, que não pensam nessa questão da qualidade do solo, elas podem levar a diversos problemas, né? Como, por exemplo, o plantio de um tipo só de planta por muito tempo, né? Vai, muitas vezes, tirar todos os nutrientes do solo
e o solo vai ficar pobre em nutrientes. Né? Ou então você desmata toda uma região e aí planta e você não sabe que para aquele nutriente existir naquele solo, a floresta era necessária, e aí você tirou tudo, veio a chuva, carregou tudo embora, fez um processo de erosão. A gente vai ver alguns desses problemas de quando não existe práticas que pensem na conservação do solo, né, e os problemas que isso pode gerar. Né? Então, um dos primeiros que a gente lista aqui, né, é o desmatamento. Né? O desmatamento, como é que fazia a agricultura antigamente? Né? Eram pequenas áreas desmatadas para plantar em pequena escala, afinal de contas, né, não era uma população tão grande e os núcleos de populações acabavam sendo um pouquinho menor, então isso podia acontecer. Isso ainda pode acontecer, só que tudo vai depender de que objetivo a gente vai ter quando a gente desenvolve a agricultura. Tá? Mas o desmatamento é um dos principais causadores de problemas aí de conservação do solo. Por quê? Do desmatamento a gente acaba tendo a falta de cobertura vegetal, vai ficar exposto à chuva, né, a ventos, não vai ter a proteção que a floresta causava, né? E aí, então, a gente tem a erosão como um exemplo disso. A terra sendo carregada, a gente vai ver melhor depois disso, mas a terra sendo carregada pela chuva, por exemplo. Isso vai parar em algum lugar. Né? Vai parar em algum lugar e a gente aí está falando do assoreamento de rios, por exemplo, que é toda essa matéria de terra, areia, indo parar dentro dos rios, deixando com que né, o nível do rio vai ficando cada vez mais soterrado de areia, até o momento que a quantidade de água diminui tanto, né? Ele pode até secar um rio, né, por causa disso, sem contar a qualidade da água que vai ficar ali, vai ficar muito pior. E a desertificação, que é a pobreza extrema de nutrientes no solo, que não permite nem o desenvolvimento de, sei lá, nem um capim nasce mais ali. Isso por algumas outras condições. A gente vai ver cada um deles, né? Por exemplo, a erosão, como a gente estava falando, é essa retirada ou então o transporte do solo de seus componentes. Aí a gente está falando do solo e os nutrientes que tinha no solo. Né? Isso por conta da chuva, do vento, principalmente da chuva. Né? A falta de cobertura vegetal vai permitir que ele seja carregado para outros lugares, aí fazendo essas grandes erosões, a terra sendo carregada. Né? Isso para a agricultura não é bom. Né? Afinal de contas, você plantou aqui, começa a carregar, você coloca até, de repente, matéria orgânica para servir de adubo e a chuva carrega tudo isso embora. Então, você tem que pensar em técnicas para que isso não aconteça, senão não vai ter, né, o solo não vai ter condições de manter uma produção, né, uma produção agrícola ali no caso. Porque vai começar a empobrecer o solo e causar assoreamento dos rios. O assoreamento dos rios, aqui a gente tem uma imagem bonitinha, né, que é mostrando que é o processo onde a erosão vai né, levar toda essa matéria, esse barro, areia, tudo para dentro do rio e vai diminuir a sua qualidade da água e também a quantidade de água que tem nesse rio. Ele vai ficando cheio de terra, cheio de areia, a ponto que a água vai começar a ficar cada vez, né, muitas vezes a água começa a passar por baixo de todo esse material, a água fica subterrânea e o rio seca. Né? Então, isso é um grande problema. É por isso que né, mais para frente eu vou comentar sobre isso, mas nós temos leis ambientais, né, para evitar esses problemas. A gente sempre ouve muito a reclamação na televisão, porque geralmente quem aparece na televisão está representando algum interesse de, sei lá, dos grandes empresários que eles querem desmatar para poder ganhar dinheiro e eles reclamam da lei ambiental, mas essa lei ambiental só atrapalha. Por exemplo, a lei ambiental que protege está na lei que você deve proteger as matas ciliares, que são essas matas que tem aqui na margem do rio, né? Que o mínimo que você tem que deixar de vegetação, né, de vegetação nativa, é 30 metros para cada lado. 30 metros para cada lado pode até parecer muito, né? Mas para a questão dos seres vivos, para a questão de uma florestinha se desenvolver, 30 metros às vezes pode ser pouco. Mas foi o que a gente conseguiu colocar numa lei. Tá? E para quem quer, de repente, fazer lotes para alguém morar, pode parecer que isso só atrapalha. Mas vamos pensar, né? Além de causar o assoreamento do rio, que é quando não tem essa mata ciliar, e piorar a qualidade da água desses ambientes, quem que de repente for morar numa região por aqui está suscetível a
está arriscado a enfrentar enchentes, porque o rio, né, é um lugar onde escoa água. Quando chove demais, e sempre isso pode acontecer, o nível do rio vai subir, né? E se não tiver mata ciliar, ele vai ficar assoreado, ou seja, cheio de areia lá dentro. Quando chover muito, ele vai transbordar com muito mais facilidade. Então, não é só a questão da preservação do meio ambiente quando a gente pensa nessas leis. É a questão também da qualidade de vida das pessoas. Quando uma imobiliária, uma coisa assim, desmata uma região e não respeita essas leis, e depois vira um lote aqui, ó, bem na beirinha do rio, ele vende isso aqui lá por, sei lá, R$ 100.000, né, um terreno ali, e ganha aquele dinheiro e fica feliz da vida e vai embora. Mas depois quem é que vai ter que gastar, cuidar dessas pessoas quando essas pessoas estiverem morando ali e encher o rio, destruir a casa delas? Isso acontece muito em Joinville, né? Então, as leis ambientais, elas não são criadas para atrapalhar, elas são criadas por um objetivo específico, que é, no caso das leis de área de preservação permanente, que é o que a gente está falando aqui, ela foi feita para proteger a natureza, sim, os rios, proteger também que depois essas matas ciliares podem servir como um corredor ecológico para vários animais que vão andar por essas florestinhas de um lugar para o outro, mas também ela tem uma função social, porque assim, quem pensa a cidade, quem quer, por exemplo, vender terrenos, ele tem que respeitar essas leis, senão, né, depois isso vai causar prejuízos para todo mundo, porque vai ter enchente, vai ter um monte de problema, certo? Então, não é só uma questão ambiental, é uma questão também de cuidado da vida das pessoas. Tá? Outro problema ambiental que a gente tem aqui, né, que também afeta a conservação do solo, são as queimadas. Né? E a gente viu isso muito o ano passado, talvez a gente veja muito esse ano, infelizmente as coisas não estão indo bem no nosso país. Né? A questão ambiental está sendo colocada de lado. Como eu falei sobre a questão da lei da proteção de margens de rio, se discute para mudar isso, para que fique menos ainda, né? E a gente tá tentando mostrar o quanto são importantes essas leis. Né? As de queimadas, que vem acontecendo muito tipo, na Amazônia, no Pantanal, né? Na nossa região, talvez aconteça menos, né? Mas também acontece, principalmente nas regiões de mais altitude, como muita gente coloca fogo, vai fazer fogueira e tal, e acaba queimando uma região de serra, como aconteceu ano passado. O que vai acontecer, né? Tipo, muitas vezes a pessoa quer limpar, queimar a vegetação para facilitar depois criar um pasto ou produzir alguma coisa, né? Plantar alguma coisa ali. Só que isso é uma técnica bem antiga, né? E bem acaba sendo pouco inteligente. Por que ela é pouco inteligente? Porque quando além de você acabar destruindo todo o ambiente, matando um monte de animal queimado, como foi no passado, foi horrível, a quantidade de animais que morreram ou ficaram feridos nas queimadas no Pantanal, por exemplo, além de você causar isso é um crime ambiental, né? Isso está previsto em lei também. Além disso, você acaba fazendo o seguinte, você acaba matando toda aquela vida que existia no solo. Lembra que a gente falou solo vivo lá? Micro-organismos, minhoca lá que está vivendo embaixo da terra. Essa matéria em decomposição, que a gente chama de serrapilheira no chão, é o que dá nutrientes para o solo. Quando você queima ele, você acaba matando todos esses nutrientes e esses seres vivos que tem no solo. Então ele fica muito mais pobre em nutrientes, né? Além de ser um crime, porque você mata um monte de bicho queimado né, fumaça que vai para o ar, carbono, vai afetar a qualidade de vida de quem respira esse ar. Né? A gente viu que em alguns lugares, como lá no Mato Grosso, teve até que cancelar voo de avião porque não enxergava nada, né? Ficou cheio de fumaça e as pessoas respirando aquele ar. Lembra da inversão térmica que a gente viu na aula sobre a atmosfera? Toda essa fumaça é poluição das queimadas, e se tiver agora, quando a gente está vivendo esse clima mais frio, né, pode ter a inversão térmica e fazer com que a fumaça fique toda na nossa camada, aqui, né, na nossa altitude, a gente fica respirando essa fumaça. Isso é tóxico, faz mal, né, causa problemas respiratórios, enfim. Então tem uma série de problemas em relação à queimada, né? E, né, além de todos esses, o principal que a gente está falando agora, né, o principal porque é o nosso assunto,
é a pobreza que o solo vai causar, é a erosão depois que isso vai causar, porque não tem cobertura vegetal, enfim. Né? Aqui a gente tem um exemplo do que aconteceu lá no Pantanal, né? Então, assim, as queimadas lá no Pantanal acontecendo e os bombeiros tentando apagar o fogo, combater, salvar as espécies que estão as espécies que estavam em risco. Enfim, foi um grande problema, foi uma grande tragédia e infelizmente a gente tem essa tendência de as tragédias se repetirem e os problemas continuarem, né? A gente precisa de mais fiscalização, a gente precisa de que as pessoas entendam que esses problemas que elas causam não afeta só a questão ambiental, afeta a questão econômica também, afinal de contas, esse solo pobre em nutrientes muitas vezes não vai dar nem né, sustentação a uma pastagem para o desenvolvimento para criar gado e tal. Então, não é inteligente você queimar toda essa vegetação, né, para fazer toda uma queimada para fazer pasto, e depois de algum tempo, isso nem o pasto crescer mais lá por conta dessa pobreza que o solo ficou. Aí a gente pode colocar a desertificação como um desses fatores que pode ser feito tanto pela desmatamento quanto pelas queimadas, e principalmente pelas queimadas, porque elas matam essa matéria orgânica, né? Vai dificultar muito o tempo, porque nem a gente falou na aula passada. As florestas tropicais, como a Amazônia, por exemplo, muitas vezes elas têm um solo arenoso por baixo. E quando tem uma queimada, um desmatamento, né, a erosão tira todas essas camadas de nutrientes que tinha no solo, que a floresta levou às vezes milhares de anos para produzir e para poder sustentar uma floresta com árvores gigantes de 40 metros de altura, né? E aí, numa queimada no desmatamento, isso tudo vai ser carregado em horas, tá? Para dentro de um rio, tá? E já assoreou o rio e o solo ficou totalmente exposto. E aí a tendência é que esse solo arenoso pobre em nutrientes não consiga desenvolver nem capim ali em cima de novo. Então, talvez um ano, 2 anos, eles consigam criar gado ali, né, plantando capim e tal. Mas depois disso, o solo vai ficar muito pobre e depois eles abandonam aquela região e vão fazer isso em outro lugar. Né? A mentalidade de gafanhoto, destrói tudo aqui, depois acabou aqui, vai para outro lugar. E assim eles estão destruindo a Amazônia de forma tão rápida, né? Então, assim, esse processo de desertificação, essa perda excessiva de nutrientes, por conta de vários fatores, como eu falei, desmatamento ou queimadas, e lugares onde, muitas vezes, por exemplo, não é só a questão, desmatamento ligado, por exemplo, a mudanças, né, a seca, né? A gente tem como principal exemplo a seca no Nordeste, né? Mas a gente não está vendo que toda uma região, principalmente aqui, ó, do oeste de Santa Catarina, até o interior de Santa Catarina, hoje sofre com falta de chuvas. Então, esses ambientes estão também se desertificando. Sem chuva não tem como, né, ter. A gente lembra bastante do Nordeste, mas a gente não vê que toda essa região central do Brasil. Tem lugares aqui no Rio Grande do Sul, onde já tem uma área de atenção especial para a desertificação, né? E para essa questão de falta de chuvas. Né? Então, isso é resultado aí de toda uma questão de desmatamento, a erosão, né? Queimadas que vão estar destruindo essa cobertura do solo e tal, e também a questão de qualidade do solo, mas também mudanças climáticas causadas por um problema geral maior aí, que tem tudo a ver com todos esses problemas que a gente acabou de falar, o que é feito aqui no Brasil, aqui na nossa região, aqui em Joinville, vai se refletir de forma geral mais ampla. Deixa eu ligar aqui aqui para está acabando a bateria da câmera. Então, assim, as mudanças climáticas são reais e a gente vê isso. Joinville já foi considerada uma das cidades mais úmidas do mundo. Hoje ela já tem períodos de muito mais seca, né? E a tendência é ficar mais ainda, né? Mas essa mudança climática, em poucos anos, né? 50 anos, a gente vê essa mudança drástica, né, no ambiente, que pode levar à desertificação de vários lugares. E o Sul está sendo afetado com isso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, por muito tempo se falou lá do Nordeste, hoje lá no Nordeste,
chove muito mais, né, do que, né, e em comparação a alguns lugares do sul já está tendo seca extrema, né? São essas mudanças climáticas que muita gente nega, acha, diz que é mentira, né? Mas não tem como negar os fatos, já estão acontecendo e, infelizmente, já foi falado que deveria ter sido, né, tomar as medidas necessárias, não foram tomadas, e a gente está vivendo nessa situação de cada vez agravamento desses problemas. Então, assim, agora eu fiz um videozinho na prática, fui num lugar lá e tal, e fui fazer um trabalho de licenciamento ambiental, e mostrei um pouco na prática lá como é que o solo está quando está nessas situações de degradação, certo? Boa tarde, alunos. Então, eu vim fazer um trabalho aqui como biólogo, fazer um licenciamento ambiental, um levantamento de fauna, ou seja, eu vou ver os animais que tem numa área onde eles querem saber se eles podem ter a licença para fazer alguma atividade econômica. E eu acabei pensando em fazer um vídeo para colocar nas nossas aulas ali sobre a questão da conservação do solo, já que eu tenho alguns exemplos aqui. Eu passei um material para vocês olharem sobre a questão da conservação do solo, coisas que afetam essa questão da qualidade do solo, né, do recurso em si, né, a questão dos ciclos ecológicos que acontecem, dos ciclos de nutrientes que acontecem no solo. E aí a gente está aqui numa área, né, que é uma área que foi desmatada. Então houve um dano inicial, foi tirada a cobertura vegetal, né? Então isso já deve ser bem antigo, porque tem criação de gado e tudo. E aqui eles querem tirar um recurso importante para a questão econômica, que é a areia, né? Já que esse solo aqui é rico em areia. Então a área já está bem degradada, e aí a gente pode ver o que acontece com o solo depois que é tirada a cobertura vegetal. Então o solo fica exposto, né? E aí começa a sofrer a ação da chuva, do tempo e tudo. E a chuva começa, sem a cobertura vegetal para proteger, começa a carregar então o solo, causando a erosão que a gente estava falando, como a gente tem aqui. Então assim, ó, nesse solo aqui a gente pode ver que a terra está se desfazendo, né? Com a chuva, já é um solo arenoso, então é de fácil erosão. E está carregando esse material todo para algum lugar mais baixo, tá? Então assim, junto com esse material, com essa areia toda, esse solo arenoso, está indo também os nutrientes que tinham aqui em cima, quando era composto por uma floresta, e tinha aquela matéria orgânica, resultado da decomposição das folhas, dos galhos das plantas. E agora tem uma pastagem, né, um capim, que produz certa quantidade de matéria orgânica, mas não é nem comparado, né, um pouco a questão do que era antes, quando existia uma floresta. E aí mesmo assim esse material, esses poucos nutrientes estão sendo carregados. E aí leva a um dos efeitos que vocês têm lá no texto, que é a questão da desertificação do solo, onde ele fica tão pobre em nutrientes que boa parte das plantas que existiam naquele lugar não tem mais condições de se desenvolver naquele solo. Né? Então assim, porque todos aqueles ciclos que aconteciam no solo, do nitrogênio e tal, dos nutrientes que tinham na decomposição sendo devolvidos para o solo, estão sendo levados embora. E outro problema que a gente tem ainda é a questão desse material todo vir parar num lugar mais baixo. No caso, a gente tem ali embaixo um córrego, né? Então todo esse material que tá caindo dessa área mais alta aqui, da erosão, tá parando num córrego que tem ali embaixo. Então ele vai sendo soterrado por essa areia. A gente chama esse processo de assoreamento, né? Então ele está sendo assoreado por conta desse processo de erosão. Como se já se tem uma atividade prevista para essa área aqui, e ela já está bem degradada, talvez não tenha muita, né? Tem técnicas que se poderiam ser feitas para recuperar essa área, né? Replantando as árvores e tentando deixar ela o mínimo de ação possível nesse lugar, como criação de animais e tudo, tá? A gente vai ver o que vai acontecer com essa área aqui depois. Eu vou saber quantos, né, que espécies de animais ainda vivem nessa área. E depois isso é feito um trabalho de ver se essa área não tem, né, muita biodiversidade, o que seria deixado para uso econômico, que seria a extração de areia, né? Então falamos aí da erosão, que é esse processo do solo sendo levado pela chuva e parar em algum lugar mais baixo, que no caso assoreamento dos rios. Isso reflete diretamente na qualidade, né, também dos cursos de água
que vão ficando com menos água e uma qualidade pior, né, para os animais marinhos, para os peixes e tal. A quantidade de matéria que chega nos rios interfere diretamente na qualidade, quantidade de oxigênio que tem na água, na turbidez. Para algumas espécies de peixes isso já é o suficiente para levar eles à morte, né? Então a gente viu aí erosão, assoreamento dos rios, a desertificação, que é com o tempo esse solo erodido aqui vai ficando tão pobre em nutrientes que não permite, né, o desenvolvimento de nenhuma, né, de poucas plantas conseguem se desenvolver num solo tão pobre. E teria ainda a queimada, né? Só que aqui eu não tenho, né, um exemplo, a gente não tem um exemplo de queimada, mas a gente tem um exemplo aí todo dia, vocês estão vendo como é que está a situação do Pantanal, né, do Mato Grosso, da Amazônia, que essa época do ano, por conta de ser uma fase no Cerrado mais seca e propensa ao fogo, mas na Amazônia não, porque é uma floresta tropical, mas incêndios criminosos fazem com que aquela região toda acabe queimando e o solo se torna também pobre em nutrientes por matar os micro-organismos que tinham no solo, que permitiam o desenvolvimento, né, as reciclagens que aconteciam nesse solo, que mantinha a floresta funcionando, né, o nutriente que né, fazia toda a floresta funcionar, né? Então, essa é uma das consequências, né, da erosão, do desmatamento, das queimadas, que interferem na conservação do solo, ok? Bom, voltando aqui, então, assim, agora que, né, a gente viu ali, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Né? Ou pelo menos a gente individualmente, pouco, mas de forma coletiva, elegendo pessoas que têm compromisso com a questão ambiental, né? A gente tem como mudar alguma coisa. Mas, de modo geral, como sociedade, a gente coloca aqui, ó, eu coloquei aqui, essa apresentação eu fiz há uns 2 dias atrás, que está sendo postado esse vídeo, e eu coloquei como principal questão o respeito à legislação ambiental, né? A gente tem leis ambientais muito avançadas. O Brasil sempre foi reconhecido como, né, como um país que tem uma legislação bem moderna, uma legislação ambiental, apesar de que na prática ela acaba né, para colocar isso em prática acaba sendo meio difícil, porque existem várias situações, corrupção e, né, dentro das agências ambientais, que eu digo lá, né, os órgãos ambientais de fiscalização, a gente sabe que acaba tendo muito desvio, muitas situações que não deveriam, mas a lei existe, e quando a gente consegue fazer ela se cumprir, as coisas funcionam muito bem, né, tanto para a questão da proteção do meio ambiente, quanto a questão social também, né. E eu estou falando isso depois de ter gravado um vídeo falando que hoje, no caso, né, dia que é hoje? Esse vídeo aqui, hoje é dia 13 de maio. Dia 13 de maio foi né, aprovada uma lei que acaba com a questão de licenciamento ambiental. No vídeo que eu, né, que eu fui a campo falar, eu estava fazendo um trabalho de licenciamento ambiental, que é uma forma de a gente tentar controlar um pouco os danos que a gente causa no meio ambiente para que seja o menor dano possível. E essas leis, uma lei que tira a necessidade de licenciamento ambiental foi votada. Então, a gente está perdendo, né? A gente perde como país quando isso acontece, infelizmente, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma propriedade rural, né? Uma propriedade rural, um sítio, vamos dizer assim, uma fazenda, vamos dizer assim. Então, existem leis específicas que meio que obrigam o produtor rural a fazer alguma coisa. Por exemplo, proteger as matas ciliares, que eu falei ali, para que evitar a erosão do rio, para evitar o assoreamento, né, e toda aquela questão de carregar os nutrientes. Para ele também vai ser útil, afinal de contas, um solo pobre em nutrientes não serve para nada para a agricultura, né? A reserva legal, que é você manter uma área de vegetação nativa. E você pode até plantar coisas no meio aqui dessa reserva legal, que coisas que se desenvolvam embaixo dessa floresta, né? Existem situações de plantar café, né, banana e tal, que consegue viver em conjunto com a floresta nativa. Não precisa desmatar para isso, né? E você está protegendo o solo para que tenha matéria orgânica ali se desenvolvendo e tal, nascentes de rios, sem as florestas não tem nascente de rio, não vai ter água para abastecer o sítio dele. Enfim,
Se você pensar, tudo na verdade, é vantajoso para quem faz isso, né? E não para quem de repente pensa, eu vou desmatar tudo, vou plantar só soja e vou ganhar muito dinheiro. Tá, beleza, você vai fazer isso por algum tempo. Mas uma hora isso vai acabar, porque vai secar as nascentes, porque vai parar de chover tanto ali, vai mudar o clima daquela região, o solo vai ficar pobre, você tem que gastar mais dinheiro pegando, colocando, né, insumos, adubo orgânico, adubo químico, muitas vezes, usando mais agrotóxico. Isso acaba sendo mais. Não é muito inteligente dessa forma. A gente devia usar a natureza a nosso favor. Né? Ela já tem a tecnologia pronta, já desenvolvida há milhões de anos, para que a gente só utilize ela e desenvolva nossas atividades. Né? Quando a gente fica querendo inventar coisas para substituir o funcionamento da natureza, geralmente isso não acaba dando certo, né? Então, existem várias situações, né? Diversificar a produção, como eu falei assim, às vezes você plantar só uma coisa, que a gente chama de monocultura, né? Isso acaba né, tirando vai gastando o nutriente do solo por muito tempo plantando a mesma coisa. Então, você plantar um pouquinho de cada coisa, né? Você mudar a, essa fazer uma rotação de cultura. Você plantou nesse lugar aqui por algum tempo, depois você vai plantar em outro lugar e deixa aquela região ali se recuperar, né? Crescer novamente a vegetação nativa. E aí você faz toda essa rotação para que o solo se recupere, né? Então isso é possível, é totalmente possível. Vou fazer propaganda daqui da agroecologia, né? A agroecologia é uma forma de você tentar desenvolver essa produção de alimentos e tudo, mas pensando ela de uma forma como os ecossistemas funcionam, né? Diversificar a produção, não usar agrotóxico, né? Fazer esse manejo do solo usando adubo orgânico, por exemplo, e não químico, né? Porque isso também causa poluição nos rios, que vai causar um monte de outro impacto, né? Enfim, algumas estudos mostram que na área que a gente vai ver lá depois o número de áreas abandonadas de pasto que a gente tem no Brasil. O espaço que já foi desmatado e foi, de repente, gado criado ali, mas o solo ficou tão pobre, eles abandonaram. É muita coisa. Se a gente transformasse isso em pequenas propriedades, como se fosse trabalhando dessa forma, agroecológica, alguns estudos mostram que a gente produzir alimento para o Brasil inteiro. Alimento que eu estou falando é comida mesmo, né? Lá, a cenoura, tomate, né, mandioca, arroz, feijão. Esse tipo de comida que a gente come, né? Não soja, né? Que vai lá para fora, para os Estados Unidos, lá para os Estados Unidos, para a China, né? Para virar ração. Se a gente produzisse dessa forma, além de não ter agrotóxico, além de respeitar o meio ambiente, ainda por cima a gente vai ter comida de qualidade. Do Brasil todo, essa comida, e sobrar comida aqui no Brasil, que poderia ser vendida para fora e para quase todos os países do mundo iam poder ter comida produzida aqui no Brasil, nas áreas que estão abandonadas hoje. Tá? Enfim, seria uma solução. Né? Outra coisa, a gente vai recuperar as áreas degradadas. Né? Pelos cálculos que fizeram, então, que nem eu falei, de pasto abandonado, onde foi, principalmente na Amazônia, né, onde isso acontece muito, porque é uma área muito grande e de floresta, aí queimam a floresta, derrubam a floresta, colocam um gado em cima, criam por algum tempo, o solo fica tão pobre em nutrientes que eles são obrigados a tirar o gado de lá e destruir uma nova área. E aí existe já 10 milhões de hectares dessas pastagens abandonadas. Né? 10 milhões de hectares. 1 hectare é o tamanho de um campo de futebol. Pense, né? 10 milhões de campos de futebol, o tamanho dessa área. Claro que não é uma área só, são pequenos, né? São um pouquinho em cada lado, em cada canto da Amazônia. A Amazônia é bem grande, então são buracos que existem na Amazônia, somando todos eles, dá 10 milhões de hectares. Já é quase somado o Paraná e Santa Catarina, o tamanho do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos. Mas claro que na Amazônia isso está dispersado em vários lugares da Amazônia, matado, destruído, né? Foram 1 bilhão de árvores queimadas para que a gente tivesse toda essa área de pastagem abandonada que não serve para nada hoje. Né? A quantidade de carbono que foi parar na atmosfera, a quantidade de água que as plantas lembram do ciclo da água, transpirando água para a atmosfera,
fazendo com que esses rios voadores, formando nuvens, que vem chover aqui no Rio do Sul e no Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio do Sul, recebem a chuva que vem desses lugares na Amazônia. E aí a gente está queimando ela para criar gado por algum tempo e depois abandona essas áreas, elas ficam lá desertificadas. Tem como recuperar? Tem, é só você usar as técnicas que os cientistas já descobriram, né, já desenvolveram, a própria natureza ensina como fazer, e recuperar áreas degradadas. Né? Aqui, ó, por exemplo, aqui em 10 anos, não, 18 anos aqui, a gente tem a recuperação de uma área totalmente degradada. Olha só, isso aqui é plantio de espécies, né, trazer sementes, jogar sementes lá para elas se desenvolverem, né, várias técnicas possíveis e elas funcionam. Né? E depois você tem a recuperação desses solos, o surgimento novamente de nascentes, os rios voltam a funcionar. Por exemplo, aqui provavelmente existia uma nascente, ela secou devido à falta de vegetação. Né? Se a gente for lá hoje em dia, lá com a vegetação recuperada, a gente vai ver esses rios voltando a funcionar. Tanto que alguns projetos colocam lá semeando nascentes. Né? Porque você recupera a floresta, você faz com que essas nascentes voltem a brotar água de lá. Enfim, né? Então, mais uma vez, a gente tem aí o exemplo de que nós vivemos um planeta, até onde a gente sabe, um único que tem vida. A gente usa os recursos como se não existisse amanhã, né? E a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Os recursos, eles são finitos. Se a gente não souber como usar, eles vão acabar. A qualidade de vida da gente vai piorar. E é por isso que a gente precisa desenvolver conhecimento, né? A ciência, para tomar as melhores decisões. Né? Não que elas não existam hoje, as decisões, né, as melhores alternativas já existem hoje. Agora é uma questão de todo mundo entender isso para cobrar a mesma coisa. Né? E cobrar que se faça pelo melhor, né, o melhor em comum, né, para todo mundo, né? E não só para alguns. Certo? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Valeu, até a próxima.